Bem-vindo ao canal Relatos Macabros. Se inscreva no canal e deixe o like. Aproveite o terror. A estrada sem fim. Era uma noite escura e tempestuosa quando João, um caminhoneiro experiente, recebeu uma nova carga para entregar. O destino parecia simples, em levar mercadorias para uma cidade no interior, mas algo na rota parecia estranho desde o início. Ele estava acostumado a longas viagens e já havia passado por estradas isoladas antes, mas nada como aquilo. O GPS indicava um caminho que ele nunca tinha visto antes, uma estrada estreita e cercada por uma floresta densa, onde o único som era o ronco do motor e o vento sussurrando entre as árvores. À medida que avançava, as horas pareciam se alongar. O GPS mostrava que ele estava prestes a chegar, mas a estrada nunca terminava. Sem perceber, ele passou pela mesma curva pelo que parecia ser a terceira vez. O rádio, que tocava suas músicas favoritas, começou a falhar, emitindo estática, e logo depois se desligou completamente. João começou a se sentir desconfortável. Olhou para o relógio e percebeu que já dirigia por mais de 10 horas sem parar, sem sequer um posto de gasolina ou sinal de civilização. Enquanto tentava se manter calmo, uma figura apareceu no meio da estrada. Ele freou bruscamente, o caminhão derrapando enquanto o farol iluminava uma mulher pálida, com um vestido branco encharcado pela chuva. Ela não parecia estar ferida, mas seu olhar vazio e a forma como ela estava parada, imóvel, o assustaram profundamente. Relutante, ele saiu do caminhão para oferecer ajuda, mas assim que deu alguns passos em direção a ela, ela desapareceu, como se nunca estivesse lá. João voltou rapidamente para o caminhão, o coração disparado. Agora, a estrada parecia ainda mais sufocante. As árvores pareciam se fechar ao redor dele, e uma sensação de pânico começou a tomar conta. Ele acelerou, tentando fugir daquele lugar, mas quanto mais rápido dirigia, mais parecia estar preso na mesma estrada. Cada curva, cada buraco, era idêntico ao anterior. De repente, o rádio voltou a funcionar, mas ao invés de música, uma voz rouca e sussurrante surgiu. "Você não vai sair daqui", dizia a voz. João tentou mudar a estação, mas a voz continuava, repetindo a mesma frase, como se estivesse ecoando dentro de sua cabeça. Desesperado, João decidiu parar e sair para investigar o que estava acontecendo. Assim que desceu do caminhão, ouviu passos rápidos atrás dele. Virou-se, mas não viu nada. O som dos passos agora estava em todos os lados, e ele não sabia para onde correr. Entrou de volta no caminhão, trancou as portas e tentou ligar o motor, mas nada aconteceu. Então, do nada, a mesma mulher que ele tinha visto antes apareceu novamente. Desta vez, ela estava no banco do passageiro, com o mesmo olhar vazio. João gritou, mas seu grito foi abafado pela risada baixa e sombria dela. Ele fechou os olhos, torcendo para que fosse apenas um pesadelo, mas quando os abriu novamente, a mulher tinha desaparecido, e a estrada estava diferente. Ele nunca mais foi visto. O passageiro fantasma. Carlos era um caminhoneiro veterano. Ele havia passado mais tempo na estrada do que em casa e já tinha visto de tudo. Mas nada poderia tê-lo preparado para aquela viagem específica. Era tarde da noite, e ele estava dirigindo por uma rodovia deserta que cortava uma região montanhosa e isolada. A lua cheia estava alta no céu, mas sua luz mal iluminava o caminho sinuoso à frente. A viagem estava tranquila até que, em uma curva fechada, Carlos avistou algo no acostamento. Uma pessoa, parada ao lado da estrada, acenando freneticamente. Era um homem magro, vestindo uma jaqueta de couro surrada. Carlos, embora sempre cuidadoso com estranhos, decidiu parar. Não havia nada por quilômetros ao redor, e ele sabia que ninguém sobreviveria ali durante a noite sem ajuda. Carlos baixou o vidro da janela e perguntou se o homem precisava de ajuda. O estranho, com um olhar perturbado, implorou por uma carona, dizendo que seu carro havia quebrado mais adiante e que precisava chegar à próxima cidade. Havia algo de inquietante na sua voz, mas Carlos ignorou o pressentimento ruim. Ele abriu a porta do passageiro e deixou o homem entrar. O silêncio no caminhão era opressor enquanto seguiam viagem. Carlos tentava puxar conversa, mas o passageiro respondia apenas com monossílabos. Algo não estava certo, mas ele não queria parecer rude. Continuou dirigindo em silêncio, sentindo a presença pesada do homem ao seu lado. Alguns minutos depois, o estranho começou a falar, quase sussurrando. Ele perguntou a Carlos se ele já havia ouvido falar sobre as histórias da região. "Dizem que essas estradas são assombradas", o homem murmurou, sem olhar para Carlos. "Muitos motoristas desaparecem por aqui, mas os corpos nunca são encontrados." Carlos riu, tentando aliviar a tensão.
Só lendas, amigo. Nada para se preocupar. Mas o passageiro não riu. Ele continuou olhando fixamente para a estrada à frente. Talvez, disse ele. Ou talvez as lendas sejam verdadeiras. O desconforto de Carlos aumentou. Ele olhou de relance para o estranho, e algo estranho aconteceu. O homem parecia diferente. Sua pele estava mais pálida, e suas mãos, que repousavam no colo, pareciam esqueléticas. Carlos piscou, confuso. Talvez fosse o cansaço jogando truques em sua mente. Tentando afastar a sensação, ele olhou para o painel e percebeu que o tanque de combustível estava quase vazio. Droga, murmurou ele. Precisava encontrar um posto de gasolina. Mas, conforme avançavam, parecia que a estrada ficava mais e mais deserta. Nenhuma placa, nenhuma luz à vista. De repente, o passageiro falou de novo, dessa vez em um tom mais sombrio. Você sabe o que acontece com quem pega caronas aqui, não sabe? Carlos, com o coração acelerado, olhou para ele de novo. O homem agora estava diferente, seu rosto estava começando a se decompor, como se estivesse morto há dias. Seus olhos estavam fundos, a pele flácida e pálida. Quem dá carona para as almas perdidas, nunca chega ao destino. Assustado, Carlos puxou o volante para o lado, tentando parar o caminhão. O veículo derrapou na estrada, mas ele conseguiu controlá-lo. Quando finalmente parou, olhou para o banco do passageiro, e o homem havia desaparecido. O banco estava vazio, como se ninguém jamais tivesse estado ali. O coração de Carlos batia forte no peito. Ele saiu do caminhão, desesperado para entender o que estava acontecendo. Mas o ar frio da montanha estava parado, sem nenhum sinal do passageiro. Ele olhou para a estrada atrás dele, e então viu algo que fez seu sangue gelar. No acostamento, havia um carro antigo, enferrujado e coberto por vegetação, como se estivesse ali há décadas. E dentro dele, os restos esqueléticos de um homem, vestindo a mesma jaqueta de couro que seu passageiro usava. Carlos correu de volta para o caminhão e acelerou o máximo que pôde, sem olhar para trás. Quando finalmente chegou à cidade mais próxima, contou sua história no posto de gasolina local. O atendente, um homem idoso, balançou a cabeça em silêncio e disse: Você não é o primeiro a ver o passageiro fantasma, e provavelmente não será o último. A rota proibida. Marcelo era conhecido por ser teimoso. Como caminhoneiro, ele gostava de desafiar os limites, sempre optando por rotas mais curtas e arriscadas para economizar tempo. E foi exatamente isso que ele fez naquela noite. Havia rumores sobre uma estrada nas montanhas que os motoristas locais evitavam a todo custo. Diziam que a rota era assombrada, e muitos caminhoneiros nunca voltaram depois de pegá-la. Mas Marcelo, com seu espírito destemido, não acreditava em lendas. Quando o GPS sugeriu a rota proibida, ele nem pensou duas vezes. A estrada era estreita, com curvas fechadas e cercada por um denso nevoeiro. O vento uivava entre as árvores altas, criando um som agourento que ecoava pelo vale. Marcelo sentiu um arrepio, mas seguiu em frente. Conforme avançava, começou a perceber algo estranho. O nevoeiro parecia estar ficando mais denso, a ponto de ele mal conseguir ver o caminho à frente. Então, a primeira aparição. À beira da estrada, ele viu uma figura parada. Um homem, vestindo roupas antigas, com o rosto coberto por uma sombra. Marcelo diminuiu a velocidade, mas a figura não se moveu. Ele passou por ela, e ao olhar pelo retrovisor, ela havia desaparecido. O coração de Marcelo acelerou. Mas ele continuou, convencido de que era apenas sua mente pregando peças. Depois de alguns quilômetros, ele começou a ouvir um som estranho. Um sussurro. Era fraco no início, mas rapidamente se intensificou. Era como se vozes estivessem vindo de todos os lados, chamando o seu nome. Ele parou o caminhão e saiu para verificar o que estava acontecendo. O ar ao seu redor parecia estar carregado de uma presença opressora. O nevoeiro estava tão espesso que ele mal conseguia ver a frente do veículo. De repente, ouviu passos. Passos pesados, como se algo estivesse caminhando em sua direção, mas ele não conseguia ver nada. Apavorado, Marcelo voltou para o caminhão e tentou ligar o motor, mas o veículo não respondia. O som dos passos agora estava mais perto. Ele trancou as portas e pegou o telefone para pedir ajuda, mas não havia sinal. Foi então que ele viu, refletido no espelho retrovisor, algo que o fez gritar de terror. Atrás dele, no banco de passageiros, havia um homem.
Seu rosto estava desfigurado, seus olhos eram vazios e sua boca estava costurada. Marcelo tentou sair do caminhão, mas as portas não abriram. As vozes agora eram ensurdecedoras, e o homem atrás dele começou a mover os lábios costurados, como se estivesse tentando falar. A última coisa que Marcelo viu antes de desmaiar foi a figura pálida inclinando-se em sua direção, os olhos mortos fixos nele. Quando ele foi encontrado, na manhã seguinte, seu caminhão estava parado na beira de um penhasco, e Marcelo estava catatônico, incapaz de falar ou se mover. Os moradores locais disseram que ele foi mais uma vítima da Rota Proibida, e que as almas daqueles que desapareceram lá estavam sempre à espreita, à procura de novos caminhoneiros para se juntarem a eles. A Estrada da Noite Eterna. Lucas dirigia sua caminhonete pela estrada deserta, o rádio tocando uma música suave para acompanhar a solidão da madrugada. Ele era um caminhoneiro experiente, mas mesmo assim sentia um arrepio na espinha ao passar por aquela rota pouco movimentada. A estrada estava cercada por árvores altas e densas, quase como se estivessem se fechando ao seu redor. Após algumas horas dirigindo, ele notou algo peculiar. Um carro antigo, uma Ford de 1965, aparecia a cada vez que parava para abastecer ou descansar. No início, achou que era apenas um outro caminhoneiro, mas logo percebeu que o carro seguia, sem pressa, como se estivesse esperando por algo. Em um posto de gasolina, Lucas decidiu conversar com o atendente. O homem, um velho com um olhar cansado, observou o carro e comentou: "Esse carro é um sinal de que algo não está certo. Muitos motoristas desapareceram nesta estrada. O carro pertence a um espírito, dizem." Lucas riu, achando que era apenas uma lenda para assustar os novatos. No entanto, a risada morreu em sua garganta quando ele começou a ouvir sussurros. Vozes vindas do rádio, clamando por ajuda. Ele girou o botão do volume, mas as vozes ficaram mais altas, mais insistentes. "Ajude-nos! Não siga por este caminho." Determinando a não se deixar levar pelo medo, Lucas continuou dirigindo. Mas as vozes não paravam. Ele começou a ver figuras sombrias refletidas em seus espelhos retrovisores, sempre lá, sempre observando. A cada quilômetro, a sensação de que estava sendo vigiado crescia. O carro continuava a segui-lo, mais próximo a cada curva. Desesperado, ele decidiu mudar a rota, pegando uma estrada menor. Mas logo percebeu que o carro também havia mudado de direção. A tensão tomou conta, e ele acelerou, esperando perder o veículo antigo. Porém, quanto mais rápido dirigia, mais perto o carro parecia estar. Lucas se lembrou de uma lenda sobre uma maldição que cercava aquela estrada. Um trágico acidente havia ocorrido décadas atrás, e as almas dos motoristas que morreram ali estavam condenadas a vagar, buscando companhia. Ele não queria acreditar, mas tudo o que estava vivendo parecia confirmar essa história. Na noite seguinte, ao parar em um caminhão de descanso, decidiu investigar. Olhou pela janela e viu o carro parado do lado de fora, um homem dentro dele, olhando fixamente para ele. O coração de Lucas disparou. Ele não sabia o que fazer, então decidiu ignorá-lo e tentar dormir. Mas as vozes continuaram a sussurrar. Quando finalmente adormeceu, teve um pesadelo. Ele estava dirigindo pela estrada, mas a paisagem mudou. A estrada se tornava um labirinto, e as árvores pareciam se mover, bloqueando o seu caminho. Ele viu as almas das vítimas, com rostos contorcidos de dor, estendendo as mãos em sua direção, implorando por libertação. Acordou em um sobressalto, com a respiração ofegante. Era de manhã, e o carro ainda estava lá, parado. Decidido a se libertar dessa situação, Lucas acelerou e partiu. Ele não sabia onde estava indo, mas estava determinado a sair daquela estrada maldita. Conforme dirigia, o carro antigo apareceu mais uma vez em seu retrovisor. Ele girou o volante bruscamente e tomou uma curva acentuada. A tensão aumentou quando ele percebeu que não conseguia se livrar do veículo. Então, decidiu parar na beira da estrada, com o coração pulsando no peito. O carro também parou. Lucas desceu e, para sua surpresa, o motorista, um homem de aparência sombria, também saiu do carro. O homem se aproximou lentamente, os olhos brilhando em um tom espectral. "Você não pode fugir", disse ele, sua voz ecoando na noite. "Você é parte disso agora." Lucas sentiu a adrenalina disparar. Ele precisava enfrentar seu medo. Com um grito de desafio, ele avançou em direção ao homem, tentando ignorar o pânico que dominava sua mente. Mas assim que se aproximou, o homem desapareceu em uma nuvem de fumaça, e as almas começaram a emergir da estrada, cercando Lucas. "Libere-nos", disseram as vozes, agora claras e unidas.
Você é o escolhido. Em um momento de clareza, Lucas percebeu que tinha que confrontar a maldição. Ele fechou os olhos e fez uma promessa em libertar as almas presas ali. Quando abriu os olhos novamente, as almas estavam ao seu redor, e ele sentiu uma força estranha se apoderar dele. Ele começou a gritar, canalizando toda a energia em um único desejo: que vocês encontrem a paz. Um vento forte soprou, e as almas começaram a se dispersar, levando consigo a maldição. O carro antigo se desfez em poeira, e Lucas sentiu um alívio imenso. Ele estava livre. Agora, como novo guardião da estrada, ele saberia proteger os motoristas e impedir que outros caíssem na armadilha. O último entregador. Marcelo pegou a estrada em um dia nublado, o céu pesado com nuvens escuras. Ele havia recebido um pedido incomum em entregar um pacote para uma cidade remota. No caminho, o GPS indicava que ele estava se afastando da civilização, e a ansiedade começou a surgir. O clima parecia mudar a cada quilômetro. Finalmente, avistou a cidade. O que deveria ser uma entrega simples logo se transformou em um pesadelo. As ruas estavam vazias, e as casas pareciam abandonadas, cobertas de poeira e teias de aranha. Um calafrio percorreu sua espinha enquanto ele parava seu caminhão na entrada da cidade. Marcelo saiu e começou a explorar. A única coisa que ouviu foi o eco de seus passos nas ruas desertas. Ele se aproximou de um bar local, mas a porta estava trancada. Quando olhou pela janela, viu o interior coberto de sujeira e móveis quebrados. Era como se o tempo tivesse parado ali. Desesperado, ele decidiu procurar alguém que pudesse lhe dar informações. Em uma casa próxima, encontrou uma mulher idosa, que parecia ter saído de um filme de terror. Ela olhou com desconfiança, e quando Marcelo perguntou sobre o pacote, seu rosto se contorceu em pânico. Não aceite nada deste lugar, disse ela, sua voz tremendo. Os últimos entregadores nunca voltaram. Aquelas palavras ecoaram na mente de Marcelo, e sua curiosidade se transformou em medo. Ele queria sair daquela cidade, mas não havia sinal de estrada para a saída. Apenas um caminho que se perdia nas florestas ao redor. Decidido a encontrar respostas, ele pegou o diário de um entregador anterior que encontrou em uma casa vazia. As páginas estavam amareladas e manchadas, mas as histórias eram claras. O último entregador falava de rituais estranhos que ocorriam à noite e de um pacto com entidades obscuras em busca de sacrifícios. Marcelo ficou horrorizado ao perceber que o pacote que ele transportava estava ligado àquele ritual. Ele era a próxima vítima. A cada hora que passava, a sensação de estar sendo vigiado aumentava. Ele começou a ouvir risos e sussurros que ecoavam entre as casas. À noite, enquanto tentava dormir em seu caminhão, sentiu uma presença. Olhando pela janela, viu figuras sombrias se movendo entre as casas. Elas pareciam atraídas pelo pacote. O medo paralisou. Sabia que precisava sair dali, mas como? Na manhã seguinte, decidiu que iria embora, custasse o que custasse. Com o coração acelerado, ele subiu no caminhão, mas ao ligar o motor, percebeu que não estava sozinho. As sombras se aproximavam, sussurrando palavras incompreensíveis, implorando para que ele ficasse. Marcelo não pensou duas vezes e acelerou. Ele dirigiu desesperadamente pela estrada, mas a cidade parecia se esticar, como se nunca quisesse deixá-lo partir. As sombras começaram a aparecer em seus retrovisores, e ele percebeu que não podia escapar. Quando a cidade finalmente desapareceu atrás dele, Marcelo pensou que estava a salvo. Mas assim que virou uma curva, o caminhão perdeu o controle e deslizou para fora da estrada, caindo em uma ravina. Ele acordou, atordoado, cercado por sombras que agora eram visíveis, com rostos distorcidos de dor. Você não pode escapar, disseram elas. Você pertence a nós. Marcelo, aterrorizado, tentou se levantar, mas as sombras o seguraram. O pacote se abriu, revelando uma relíquia antiga e cheia de simbolismos. A presença que antes o seguia agora estava ali, mais forte do que nunca. Ele se lembrou das palavras da mulher idosa: os últimos entregadores nunca voltaram. No clímax, Marcelo teve que tomar uma decisão. Ele poderia tentar destruir a relíquia ou aceitar seu destino. Com um último impulso de coragem, ele segurou a relíquia e gritou, canalizando toda a sua força e determinação. Se você é tão forte, então venha. Eu não tenho medo de você. As sombras hesitaram, e por um breve momento, a luz da manhã iluminou a ravina. Marcelo, ainda segurando a relíquia, sentiu uma onda de energia percorrendo seu corpo.
Ele fechou os olhos e começou a entoar palavras que nunca soubera, uma invocação que encontrou nas páginas do diário. As sombras gritaram, distorcendo-se em formas grotescas, tentando se afastar da luz. Marcelo percebeu que a relíquia era a chave para libertar não apenas a si mesmo, mas as almas aprisionadas naquele lugar. Com cada palavra que proferia, ele sentia que as sombras perdiam sua força. Finalmente, em um grito ensurdecedor, as sombras se desvaneceram, como fumaça levada pelo vento. Marcelo caiu de joelhos, exausto, mas livre. O pacote, agora vazio, se desfez em pó, e a relíquia desapareceu na luz do sol nascente. Ele se levantou, sentindo o calor do dia. As vozes que o assombravam estavam silenciadas, e a estrada à sua frente parecia clara. Com o coração aliviado, ele subiu no caminhão e, pela primeira vez em muito tempo, dirigiu para longe da cidade, em direção a um futuro incerto, mais livre das correntes do passado. As vozes da estrada. Era uma noite silenciosa quando Tiago pegou a estrada para sua rota noturna. O caminho estava deserto, apenas ele e o som do motor do caminhão quebravam o silêncio. O rádio, um companheiro constante em suas longas jornadas, começou a tocar uma música nostálgica, mas logo uma interferência tomou conta da frequência. Ajude-nos! Estamos perdidos, e mais vozes eram sussurros, mas soavam claras e urgentes. Tiago olhou para o rádio, incrédulo, e girou o botão para tentar mudar de estação, mas as vozes persistiram, crescendo em volume. Ele não sabia se era sua mente pregando peças, mas a sensação de estar sendo observado aumentava a cada segundo. Ele parou em um posto de gasolina, onde o atendente, um homem de meia-idade com olheiras profundas, o olhou com preocupação. Você ouviu as vozes também, não ouviu? O homem perguntou, e Tiago assentiu, confuso. Essa estrada é amaldiçoada. Muitos motoristas ouviram as vozes antes de desaparecerem. Tiago riu nervosamente, tentando afastar o medo. Ele estava acostumado a histórias de terror, mas isso parecia diferente. Após abastecer, decidiu seguir em frente. No entanto, as vozes no rádio não pararam. Ajude-nos! O tempo está se esgotando. Durante a viagem, as vozes se tornaram mais insistentes, e ele começou a ter visões de sombras nas laterais da estrada. Às vezes, pensava ver rostos, pedindo ajuda. Quando olhou para o espelho retrovisor, viu uma figura se aproximando, um caminhoneiro com um olhar vazio e triste. Tiago acelerou, mas o caminhoneiro parecia colado a ele. As vozes se tornaram um coro ensurdecedor, clamando por socorro. Desesperado, ele decidiu parar e confrontar a situação. Ao sair do caminhão, percebeu que estava em um lugar diferente. As árvores ao redor pareciam mais altas, e o ar estava pesado. Você não pode escapar, disseram as vozes, agora em uníssono. Estamos presos aqui. Tiago percebeu que o caminhão que o seguia não era apenas um motorista, mas uma sombra das almas perdidas que vagavam naquela estrada. Ele se lembrou das lendas que ouvirá sobre motoristas que desapareciam, e agora tudo fazia sentido. A noite caiu, e as vozes ficaram mais intensas. Tiago se viu cercado por figuras espectrais, com expressões de dor e desespero. Ele sentiu que precisava agir, e, em um momento de clareza, decidiu ajudar aquelas almas. Se eu puder ajudá-los a encontrar a paz, talvez eu também encontre a minha, pensou. Ele começou a falar, pedindo que as almas contassem suas histórias, um por um. As figuras começaram a se aglomerar, e ele ouviu relatos de tragédias e acidentes. Conforme as almas contavam suas histórias, Tiago percebeu que muitas delas não haviam aceitado suas mortes. Ele fez uma promessa a eles: vou ajudá-los a seguir em frente. Ao pronunciar essas palavras, as vozes se acalmaram, e um raio de luz iluminou o local. Tiago sentiu uma onda de energia passar por ele. Ele começou a entoar palavras que ecoavam com as vozes, convocando um poder além do entendimento humano. As almas começaram a se iluminar, e cada uma delas foi liberada, flutuando em direção à luz. Quando a última alma se afastou, o caminhoneiro que o seguia também desapareceu. Tiago caiu de joelhos, exausto, mas aliviado. A estrada à sua frente agora parecia clara, e ele sabia que havia cumprido sua missão. Ele subiu no caminhão, o rádio silencioso, mas seu coração estava em paz. Dirigiu para longe, com a certeza de que havia ajudado aqueles que estavam perdidos a encontrarem a liberdade. A maldição do caminhão vazio. Jorge era um caminhoneiro experiente, mas o trabalho que recebeu naquele dia o deixou desconfortável. Era uma entrega de um caminhão aparentemente vazio, mas havia algo de estranho nele.
A empresa não forneceu muitos detalhes, apenas que ele deveria levar o caminhão para uma cidade afastada. Enquanto dirigia, a estrada parecia se tornar cada vez mais solitária. O sol se pôs, e a escuridão tomou conta. Jorge ligou as luzes do caminhão, mas a sensação de estar sendo vigiado aumentava. Ele decidiu parar em um posto de gasolina para descansar. Ao sair do caminhão, percebeu que algo estava errado. O atendente, um homem esquelético, o olhou com um misto de medo e preocupação. "Você sabe o que está transportando?" perguntou, sua voz tremendo. Jorge balançou a cabeça. "É apenas um caminhão vazio." "Não é vazio", disse o atendente, "está cheio de almas. A cidade para onde você está indo é amaldiçoada." Intrigado e assustado, Jorge voltou ao caminhão. Olhando para o interior, viu apenas escuridão. Mas algo dentro dele começou a se agitar, como se estivesse sendo chamado. Ao ligar o motor, uma onda de frio percorreu seu corpo. O rádio começou a tocar, mas a música era distorcida, com sussurros em meio às notas. Durante a viagem, Jorge começou a ver figuras no caminho, sombras que dançavam à beira da estrada. Ele tentou ignorar, mas as visões se tornaram mais intensas. Ele sentia uma presença, algo que o observava, esperando. Quando chegou à cidade, a atmosfera era pesada e opressiva. As casas estavam vazias, e a cidade parecia morta. Ele decidiu parar e perguntar a um morador sobre a entrega. Um homem idoso apareceu, olhando para o caminhão com horror. "Você não deveria ter trazido isso para cá", disse ele, com uma voz fraca. "Trouxe o quê?" Jorge perguntou, confuso. "A maldição", respondeu o homem, "as almas que buscam vingança." Nesse momento, as sombras começaram a se aglomerar ao redor do caminhão, sussurrando e chorando. Jorge sentiu o pânico se apoderar dele. Ele precisava fugir, mas não conseguia se mover. O caminhão parecia preso ao chão. As vozes se tornaram ensurdecedoras, clamando por justiça, por vingança. Jorge percebeu que não havia como escapar. Ele olhou para o caminhão, e, em um momento de desespero, decidiu enfrentar o que quer que estivesse lá dentro. Ele abriu a porta e entrou. Dentro, viu uma luz fraca pulsando, e no centro, uma relíquia antiga, cheia de simbolismos e runas. A sensação de ser observado era quase insuportável. Jorge segurou a relíquia e sentiu uma onda de poder. Ele percebeu que poderia usar aquilo para libertar as almas aprisionadas. Com um grito de determinação, Jorge ergueu a relíquia e começou a entoar palavras que ecoavam nas paredes do caminhão. As sombras começaram a se contorcer, e a energia que emanava da relíquia aumentava. As almas começaram a aparecer, uma a uma, suas expressões mudando de desespero para alívio. "Liberem-se!" Jorge gritou, canalizando toda a força que tinha. As sombras começaram a se dissipar, e as almas se elevaram, flutuando em direção à luz. Quando a última alma desapareceu, o caminhão se desfez em poeira, e a cidade finalmente ficou em silêncio. Jorge saiu do caminhão, exausto, mas livre. Ele olhou para a cidade que antes parecia amaldiçoada e percebeu que agora estava livre do peso das almas perdidas. Com um sorriso de satisfação, subiu em seu caminhão, agora vazio, e dirigiu para a estrada, sabendo que havia quebrado a maldição.